Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje é domingo, 5 de julho. Eu espero que você esteja bem, espero que você seja edificado pela palavra que nós vamos meditar agora, quer na sua casa ou quer na igreja. Não esqueça, todo domingo à noite nós estamos fazendo o mesmo culto que você faz na sua casa, nós estamos fazendo lá na igreja. Então, assim que você se sentir confiante, assim que você achar que convém, que está tudo bem, que você esteja lá conosco também na igreja, adorando a Deus, e que aos poucos nós possamos voltar à nossa normalidade, tudo bem? Deixa eu dar uns avisos e depois a gente vai para a nossa meditação. Não deixe de orar pelos enfermos e pelos idosos da nossa igreja, principalmente por eles, certo? Não deixe de orar pelos missionários, não deixe de orar pelo abrigo da Pedra de Guaratiba e também não deixe de contribuir com os missionários e com o abrigo da Pedra de Guaratiba e com a nossa igreja. Se porventura você precisar ou conhecer alguém que precise de um alimento, de uma cesta básica, de um remédio, nos procure para que a gente possa providenciar o mais breve possível, certo? Não deixe então de atentar para essas coisas e principalmente não deixe de fazer o seu culto no lar, caso você não esteja indo na igreja domingo à noite. Nós só estamos abrindo a igreja domingo à noite. Essa semana nós tivemos alguns aniversariantes também. No dia 30, terça-feira dessa semana, foi o primeiro aninho da Ludmila, filha do nosso irmão Serginho. Hoje, domingo, dia 5, aniversário de Meuri. Não deixe de ligar, mandar uma mensagem, mandar os parabéns para a nossa querida irmã Meuri. Essa semana também, amanhã é aniversário do pastor Carlos Eduardo, está pastoreando lá em Maricá. Dia 8 é aniversário de Olívia. Dia 10 é aniversário de Dona Júlia. E dia 11 é aniversário de Giovana, certo? Então não esqueça dos nossos aniversariantes também. Vamos lá? Quero ser breve. Hoje nós vamos falar de Mateus 6, do 1 ao 8. Hoje nós vamos falar de duas características importantes na vida de um cristão, certo? Mateus 6, do 1 ao 8. Diz assim o texto: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Amém? Que Deus abençoe aqui a leitura da palavra dele. O judeu da época de Jesus, e também podemos dizer do Antigo Testamento, ele tinha três atitudes ou três ações que ele considerava muito importantes na vida religiosa, na vida dele, da religião dele. Uma delas era a oração. A segunda característica muito importante que um judeu valorizava muito era dar esmola. E a terceira característica que um judeu valorizava muito e considerava muito importante na sua religião
era o jejum. Então essas três características deveriam acompanhar todo judeu que se dizia um bom religioso: orar, jejuar e dar a esmola. Contudo, nós vamos perceber, com base nesses versículos aqui de Jesus, que mesmo atitudes religiosas, atitudes boas, boas ações como dar a esmola, orar, jejuar, podem ser feitas com intuitos pecaminosos, com intenções erradas. E é o que Jesus acabou de mostrar aqui. Os judeus estavam praticando a esmola e a oração de forma incorreta. Nos dias em que nós estamos vivendo, de pandemia, se faz urgente, se faz necessário. É muito importante que nós venhamos a meditar acerca da importância da esmola, que nós poderíamos chamar de oferta, de ajuda, de socorro, de auxílio. E também é muito importante que nós venhamos a falar da oração nos dias em que nós estamos vivendo, da oração, do clamor, da intercessão, dos pedidos. Tudo isso é muito importante nos nossos dias. Estamos vivendo dias difíceis, onde essas duas características, o dar e o orar, devem nos acompanhar e devem fazer parte da nossa vida cristã, certo? Então vamos meditar rapidamente sobre isso. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus, quando está discursando, pregando, falando com seus discípulos acerca dessas características, ele considera elas como uma verdade na vida do crente. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Jesus considera tais atitudes como doar e orar como marcas de um verdadeiro cristão. Jesus não diz assim: se um dia vocês vierem a dar uma oferta, se um dia vocês vierem a orar. Jesus não diz isso, olha o que ele diz. Quando deres esmola, no versículo 2. No versículo 3, ao dares a esmola. No versículo 5, quando orardes. No versículo 7, e orando. Então, para Jesus, não é se um dia nós vamos fazer isso, mas quando nós vamos fazer e como nós vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que para Jesus, um verdadeiro cristão tem como marca na sua vida o dar e o orar. Jesus não discute aqui se um dia nós vamos fazer ou não isso, mas ele diz quando vamos fazer e como nós devemos fazer, entendeu? Então, as palavras de Jesus, elas pressupõem que um verdadeiro cristão entende a necessidade que ele tem de, como marca na sua vida, estar sempre pronto para doar aos que precisam e sempre pronto para orar por aqueles que também precisam. Então, como cristãos que somos, devemos estar sempre atentos para fazer, para agir dessa forma, a forma que Jesus nos espera. O socorro aos necessitados, a oração por um necessitado é a marca daquele que diz que ama a Deus. Porque quem ama a Deus demonstra isso amando ao próximo. Afinal de contas, esse é um mandamento do próprio Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, aquele que ama a Deus, com certeza amará também ao próximo e demonstrará isso em oração, em socorro, em doação, em auxílio, em oferta para aqueles que precisam. Então, quem foi alvo da misericórdia divina, quem entende que um dia foi socorrido por Deus, foi amado por Deus, salvo por Deus, totalmente pela graça, hoje está sempre pronto a também ter misericórdia, a ser gracioso com aqueles que precisam. Então Jesus, quero repetir, considerava essas duas atitudes, dar e orar, como marcas de um verdadeiro cristão. Jesus não discute se um dia a gente vai fazer, mas ele discute quando nós vamos fazer e como nós vamos fazer isso. Lembremos que nós estamos falando de um Deus, de um Salvador, que se doou a própria vida na cruz do Calvário em favor de nós. Logo,
o que nós poderíamos fazer em favor do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo, que estaria longe do nosso alcance, uma vez que estamos falando de um Deus que doou a própria vida em favor de nós, correto? A Bíblia também nos diz que Jesus intercede por nós à destra de Deus. Logo, se o próprio Jesus intercede por nós à destra de Deus, constantemente ao Pai, por que nós não deveríamos orar também constantemente em favor daqueles que necessitam, certo? Então, se nós temos um Deus que deu a sua própria vida por nós, é mais do que justo que Ele espere que eu e você estejamos prontos a doar também, sempre que possível, claro, dentro das nossas necessidades, doar para aqueles que estão passando necessidade. Se a gente está falando de um Deus que intercede e que ora por nós constantemente, é assim que Jesus faz à destra do Pai, nós também devemos estar sempre prontos a imitar o nosso Senhor Jesus e a orar pela nossa vida e pela vida daqueles que precisam. Porque essas são as marcas de Jesus. E se nós dizemos que somos cristãos, devemos repeti-las, fazer igual ao Mestre, não é verdade? Mas, se entendermos que essas duas marcas, dar e orar, fazem parte da vida do cristão, agora nós vamos avaliar o que o cristão deve evitar ao praticar, ao tomar atitude, ao agir na hora de dar e de orar. Então entendemos, sim, Jesus considera essas duas práticas como marcas na vida de um cristão. Beleza, vamos procurar agir dessa forma. Mas também Jesus nos deixou dois alertas para que nós venhamos a fugir dessas atitudes quando estivermos diante de uma oração ou diante de uma doação. E é sobre isso que a gente vai analisar agora. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus condena qualquer doação que busque a exaltação. Vou tentar explicar um pouco melhor. Jesus condena qualquer doação que eu ou você ou qualquer pessoa viermos a fazer que tenha como objetivo exaltar a nossa própria vida, nos destacar, sabe? Buscar honra para a nossa própria vida, buscar aplauso. Jesus condena toda e qualquer doação que busque a exaltação. Nós não devemos, em hipótese alguma, desejarmos sermos vistos, aplaudidos, exaltados, glorificados porque fizemos uma doação. Toda e qualquer forma de exaltação deve ser evitada na vida de um crente, porque toda glória, toda honra, todo louvor só pertence a Deus, ainda que, como seus servos, como instrumentos e ferramentas na mão de Deus, nós estejamos sendo usados por Ele para fazer uma boa ação. Nós não devemos, em hipótese alguma, buscar aquilo que só pertence a Deus. Não basta, eu estava lendo em algum livro, não me recordo agora qual, mas o autor dizia assim, não basta fazer a coisa certa, que no caso aqui é doar e orar. Não basta fazer a coisa certa. Ele dizia, é necessário fazer a coisa certa com a intenção correta. O que ele está dizendo? Que é possível, infelizmente, às vezes nós orarmos ou fazermos uma doação com uma intenção incorreta. E isso não deve acontecer na minha e na sua vida. Hoje, com a multiplicação da internet, não é verdade? Com WhatsApp, Facebook, Twitter e outras coisas mais que talvez você que está me ouvindo aqui nem conheça, mas a internet tem se multiplicado e tem crescido muito. Infelizmente, essa multiplicação fez com que muitos cristãos fossem tentados, certo? Fez com que isso virasse uma tentação para que muitos cristãos procurassem se promover na internet por meio das suas boas ações. O que eu estou querendo dizer? Talvez você nem veja isso, mas o que não falta são cristãos que tudo que fazem expõem na internet. Se o camarada vai fazer uma visita no hospital, ele expõe na internet. Se ele vai doar uma cesta básica, ele expõe na internet. Se ele vai fazer
uma ajuda a alguém, se ele vai dar uma oferta a alguém, ele expõe na internet. Se ele vai fazer uma doação a alguém, ou ele vai fazer uma boa obra, uma boa atitude para com alguém, se ele faz alguma coisa boa para com o irmão, ele coloca na internet. Tudo em busca de aplausos, de likes, de curtidas, de se autopromover. Isso é muito triste. Eu não estou dizendo aqui que toda pessoa que coloca na internet tem intuito de se autopromover, mas muitos têm. Infelizmente, a internet virou uma grande tentação, aonde várias pessoas buscam parecer ser aquilo que na verdade elas não são. Então elas estão fazendo uma boa ação com um intuito pecaminoso. O intuito é aparecer. A orientação de Jesus é muito clara e às vezes eu acho que esses irmãos que se deixaram levar pela tentação da popularidade esqueceram da palavra de Jesus. Ele diz: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, meus queridos, nós devemos tomar cuidado com a autopromoção, com a exaltação, com a busca de aplausos, de honra e de reconhecimento. Vale ressaltar que se nós temos alguma coisa, é porque primeiro Deus nos deu. Então, se você hoje está forte o suficiente para orar por alguém, é porque primeiro Deus te socorreu. Se hoje você tem condições de ofertar e de ajudar financeiramente alguém, é porque primeiro Deus te deu. Se hoje você é um enfermeiro ou um médico que tem sabedoria para curar alguém, é porque primeiro Deus te deu. Então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor só pertence a Deus, ainda que você esteja fazendo uma boa ação. A honra final, a glória final, o louvor final é sempre do nosso Deus. O Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele diz assim: o cristão não dá ao pobre para ser visto, nem para ser exaltado pelos homens, mas dá para que o necessitado seja suprido e Deus seja glorificado. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós doamos para que o nosso irmão seja suprido da sua carência e para que Deus seja glorificado por meio da nossa doação. Então, meu irmão, em primeiro lugar que eu falei, Deus, o Jesus, considera que doar e orar são características que todo cristão deve ter. Segundo lugar, Jesus condena qualquer doação que tenha como intuito exaltação. E terceiro aqui, Jesus também condena qualquer oração que busque a exaltação, a glorificação ou a honra pessoal. Vamos falar um pouco sobre isso. Ao orar por nós ou por alguém, o nosso único objetivo deveria ser, ou o nosso maior objetivo, deixa eu colocar assim, deveria ser buscarmos comunhão com Deus, buscarmos proximidade com Deus, buscarmos ter mais contato com Deus e colocar diante dele tudo aquilo que tem apertado o nosso coração ou tudo aquilo que necessitamos naquele momento ou que alguém necessita. Então, ao orarmos, o nosso objetivo final ou o nosso objetivo maior deveria ser buscar comunhão com Deus. É claro que isso não se aplica a quando nós oramos em público, quando nós oramos na igreja, quando nós oramos na casa de um irmão, quando as reuniões são públicas, nós fazemos orações públicas na frente de todos, não é verdade? Mas o normal é que as nossas orações fossem secretas, íntimas, buscando aumentar o nosso conhecimento, o nosso aconchego, a nossa proximidade de Deus. É isso que Jesus fala aqui várias vezes, que deveríamos orar em secreto, que o Pai vê em secreto, que as nossas orações deveriam ser direcionadas ao Pai de forma humilde, quebrantada. Assim como na doação, toda e qualquer oração que busque se exaltar, que busque aparecer, que busque aplausos, que busque glorificação pessoal deve ser evitada. A oração, meu irmão, nada mais é do que você se humilhar diante de Deus, dizendo que você nada pode, que você espera tudo dele e que ele tudo pode.
Logo, se a oração é uma atitude, é uma ação de humilhação e de dependência, não há espaço aqui para glorificação. Eu também lia um texto, um livro, agora não me lembro de quem, que o autor dizia assim: a oração não é um discurso para uma plateia ouvir e aplaudir. A oração é uma confissão, é uma conversa, é um quebrantamento. A oração é uma humilhação diante do nosso querido Pai que nos escuta e que tudo pode. Esse autor falava sobre isso. Então, nós não devemos nos enganar, meus queridos. Tudo que nós fazemos na doação ou na oração, o nosso Pai vê. Porque Deus tudo sabe, porque Jesus disse aqui que Ele vê em secreto. Então nós não devemos nos enganar, doando com segundas intenções ou orando com segundas intenções, uma vez que o nosso Deus reconhece, antes que a palavra chegue à nossa boca, tudo aquilo que se passa no nosso coração. O nosso Deus, Ele sonda mentes e coração, e Ele vê as intenções pecaminosas. Ele vê em secreto. Então, a oração que busca a própria glória não é endereçada a Deus. A oração ou a oferta, a doação que busca a própria glória, ela não é para Deus. Ela é para os homens. E como ela é destinada aos homens, aos aplausos dos homens, ao reconhecimento dos homens, todo galardão, todo reconhecimento que será adquirido será apenas os aplausos dos homens. Em compensação, da parte de Deus, toda oração e toda doação que busque autoexaltação, ela será rejeitada, ela será negada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos tomar cuidado com isso. Em primeiro lugar, Deus ou Jesus considera que a doação e que a oração são marcas na vida de um cristão. Em segundo lugar, Jesus diz que toda e qualquer doação que busca a exaltação, ela é condenada. Em terceiro lugar, Jesus nos diz que toda e qualquer oração que busque a autopromoção, a glorificação pessoal, ela também é rejeitada por Deus. Então, a recompensa daquele que se exalta é receber o aplauso dos homens e receber a condenação de Deus, porque Deus, repito, não divide a sua glória com ninguém. Vamos terminar? Eu quero concluir dizendo que, infelizmente, o mundo e os valores do mundo invadiram a igreja. E muitos cristãos têm agido de forma errada quando praticam essas duas ações que nós acabamos de dizer. Muitos agem de forma hipócrita, vaidosa, arrogante, gananciosa e fazem de tudo para se promover quando estão fazendo uma boa ação em nome de Deus. Nós devemos evitar esse erro, nós devemos fugir desse erro. Essa não é uma marca que Jesus espera de mim e de você. Essa não é uma marca que Jesus espera da sua igreja. Toda e qualquer doação ou oração que é feita de forma hipócrita, vaidosa, arrogante, soberba, presunçosa, deve ser evitada. Infelizmente, muitos cristãos e até pastores têm agido assim. Nós devemos evitar isso. Contudo, nós também devemos evitar o outro erro. Se é um erro você doar e orar buscando se exaltar, buscando se promover, se isso é um erro, também é um erro grave aqueles que nunca oram e que nunca fazem nenhum tipo de doação, que nunca ajudam ninguém. Então, se nós devemos evitar a hipocrisia, a vaidade, a exaltação, nós também devemos evitar aquele grupo que de forma alguma jamais ora por alguém ou jamais socorre alguém. Eu não costumo dar
muitos exemplos, né, pessoais. Quando eu estou pregando, eu prefiro ficar mais preso à Bíblia. Mas hoje eu quero dar dois exemplos rápidos, de como a falta de doação, como a falta de oferta pode ser extremamente grave. Alguns meses atrás, eu soube de um pastor congregacional que ele não tinha dinheiro para pagar a sua conta de luz. Esse pastor, ele atua como um missionário. Ele não tinha como pagar a conta de luz, meu irmão. Há poucos dias atrás, eu soube de um outro pastor congregacional que teve que entregar o prédio aonde há 8 anos a sua igreja se reunia, porque eles não conseguiram mais pagar o aluguel por falta de ofertas. Eu queria só apenas dar esses dois exemplos, eu nem vou me alongar muito para não expor os irmãos, talvez eles possam assistir essa pregação, e porque eu não gosto de entrar em questões muito pessoais. Mas pense nisso, um homem de Deus não tinha como pagar a sua luz, e o outro homem de Deus teve que devolver o prédio aonde há 8 anos a sua igreja se reunia, porque não puderam mais pagar o valor do aluguel. Então, nós devemos fugir desses dois extremos, daqueles que querem se promover quando oram ou quando fazem uma doação, mas nós também devemos fugir desse tipo de gente que se diz crente, mas que nunca ora e que nunca socorre o seu irmão necessitado. Devemos fugir disso. Dizem os especialistas que após essa pandemia passar, nós viveremos um grave momento de desemprego, de fome e de muita escassez. Eu espero que, como Igreja de Cristo Jesus, nós estejamos prontos para orar sem cessar por essas pessoas, mas que também estejamos prontos a esticar a nossa mão e ajudar aqueles que vão precisar de um socorro. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, nesse período, se é que ele vai acontecer, sermos aqueles que carregam as marcas que Jesus disse que a sua igreja tem que ter. Oramos sem cessar e não nos cansamos de ajudar aos necessitados. Pois, se é pecado se exaltar por meio de uma doação e por meio de uma oração, é também pecado se omitir quando sabemos que um irmão nosso ou que alguém próximo de nós está passando necessidade, precisando de um socorro, precisando de uma oração, precisando de Jesus, e a gente se omite. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos fazer diferente daquilo que o mundo tem feito. Que nós possamos carregar as marcas de Jesus até que ele venha para nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.